No dia 21 de abril de 2014, fui conversar com a Lilian, né? E aí eu fui muito sério com ela. Falei, Lilian, o que você vai querer então? Você vai querer ficar comigo ou com o seu namorado? Eu não quero que você brinque comigo. E foi a primeira vez que eu fui sério com ela, né? Então, graças a isso, ela tomou um susto muito grande, né? Conversei com ela pelo Facebook. E aí ela falou comigo, olha, infelizmente não dá mais. Eu tô errando muito. Eu sou muito mais velho, eu deveria ter zelado por você. Isso tá acabando comigo, isso vai acabar com a minha vida, com a sua, e eu não quero isso. Isso acabou comigo, cara. Isso me deixou no chão. Até hoje, esse foi um dos dias mais difíceis de toda a minha vida. Eu acho que eu nunca mais vou esquecer dela falando isso pelo Facebook, sendo que a gente tinha uma relação estreitada, né, muito, muito forte. E isso acabou comigo. Eu pensei, poxa vida, acabei de entrar na faculdade, eu vivo uma coisa dessa. Foi dia 21 de abril, sendo que a faculdade começou no dia 2 de fevereiro. Olha só a rapidez que foi, né, o nosso término. Nem sei se foi término, que a gente nem namorava, né? A gente ficava às escondidas. Eu me lembro bem, né, das vezes que a gente ficava lá na faculdade, nas salas vazias da faculdade, né, que a gente ficava se agarrando e tal. Eu me lembro bem que quando a gente descia as escadas e virava, né, pela escada assim, a gente fingia que não se conhecia mais, porque o namorado dela parava o carro bem na porta, esperando por ela. A gente fingia que não se conhecia, a gente se despedia, né? Cada um ia para um lado, né? Eu atravessava Antônio Carlos, esperava pelo meu pai lá em frente à Caixa Econômica Federal, e enquanto o namorado dela chegava de Fiat Uno, esse antigo, né? E esperava por ela na porta, bem na porta da faculdade. Cara, isso me arrebentava, sabe? Eu me sentia muito culpado, muito, muito culpado, e apenas 18 anos de idade. Depois daquilo, a Lilian veio conversar comigo pessoalmente umas 2, 3 vezes no máximo para falar que a gente precisava se afastar, que não dá para ficar mais perto um do outro, que cada um tinha que seguir sua vida e viver ir sozinho. Isso acabou comigo, eu entrei em depressão. Em pouco tempo depois eu entrei em depressão e tive que tentar, né, levar as coisas do jeito que dava. Não tinha como eu insistir, obrigar a menina a ficar comigo. Eu não tinha celular, não tinha nada, né? Minha vida era ficar jogando videogame, e mexer em computador, ficar lá em Facebook, mas eu me sentia um completo nada por causa disso tudo aí, nessa história. Eu tentava achar felicidade, mas não encontrava. Depois que tudo isso aconteceu, eu comecei a fazer amizade com um amigo meu chamado Danton, que era vizinho meu, na verdade, né? O Danton sempre foi amigo meu. Ele se mudou lá para minha rua, Paraupeba, foi em 2004, né? Foi em 2004. Ele e a família dele se mudaram para lá depois que conseguiram uma indenização contra uma empresa de ônibus e conseguiram comprar a casa lá que estava à venda, um casão mesmo. Conseguiram comprar a casa, e aí a gente era amigo desde 2004, então é um amigo de infância meu. E eu me aproximei dele, né? E graças a essa aproximação que eu tive com o Danto, né? O Danto é 3 anos mais novo que eu. Graças a essa aproximação, eu consegui ter um pouco mais um pouco mais de felicidade na minha vida, né? Pude encontrar um pouco felicidade. Então eu ia muito na casa dele, né? A gente jogava videogame junto, porque a gente jogava online, né? Outra coisa que eu esqueci de dizer aqui, é que quando eu não conseguia conversar com a Lilian pelo computador, eu conversava pela televisão, porque Xbox Live, né, tinha como entrar no aplicativo do Xbox, no Explorer, né, Internet Explorer do Xbox, e por lá tinha como acessar o meu Facebook. E aí por lá eu conseguia conversar com a Lilian, né, sempre usando o controle do videogame, conseguia conversar com ela. Mas cara, tudo foi muito complicado para mim, né, esse processo todo. Aí eu entrei em depressão, né? A Lilian continuou na faculdade, mas fingi que eu nem existia. Eu tive umas 2, 3 conversas com ela, até que eu acho que uma semana depois ela quis ligar pra mim. Na verdade, eu quis ligar pro meu pai, que nem celular eu tinha, né? Ligou pro meu pai. Meu pai tinha um Nokia de abre e fecha, não lembro qual que era a marca dele, não. Ligou pro meu pai foi e passou o telefone pra mim. Na época eu tava no meu quarto, né, jogando videogame, tava jogando o jogo Minecraft. Aí quando ela ligou, ela falou, Lucas, eu preciso conversar contigo. Perguntou se eu tinha superado, né? Disse que eu precisava superar aquilo tudo, que eu era muito novo ainda, que eu ia viver muita coisa e tal. E eu disse que sim, tudo bem, né? Eu não fiquei batendo muito na tecla, mas até então eu tinha aceitado, até então. Eu estava tentando aceitar toda aquela situação.
E aí ela falou, olha, eu preciso conversar com seu pai também. Aí eu falei, olha, vamos por partes, não conversa com meu pai, porque senão ele vai ficar muito bravo comigo. Meu pai não gosta desse tipo de conversa, né? Fala de relacionamento, ele não é assim, uma pessoa muito fechada, muito cabeça dura. Se você for conversar com meu pai, eu vou me ferrar. E eu lembro que depois que ela falou que ia terminar relacionamento comigo e tal, que a gente nem tinha um relacionamento, na verdade, né? A gente tinha um namorico às escondidas, né? Uma coisa assim totalmente deplorável, que ela traiu o namorado dela e eu sabia que eu estava causando, eu estava sendo uma pessoa que estava causando essa traição, mas eu falava com ela, olha, se você fizer isso eu não vou conseguir viver, eu vou ficar muito triste, eu vou ficar muito abalado, que eu tenho depressão e tal, e aí ela quis passar isso tudo pro meu pai e eu nunca permiti, nunca quis contar isso para minha família, nunca, nunca, nunca mesmo, eu sempre senti muita vergonha. E além da vergonha, eu sempre me senti culpado, porque a minha família sempre culpou pessoas fracas, né? Ela tem essa, essa característica de culpar pessoas fracas, né? Imagina dentro da família, então. Isso seria, ia ser sinônimo de deboche. Para mim, eu não ia aguentar, né? E aí ela foi e conversou com meu pai. E aí, do meu quarto, eu estava ouvindo meu pai respondendo ela no telefone, né? Isso é frescura dele, ele nunca teve isso. Aqui ele sempre teve tudo na mão, sempre teve vida de rei aqui em casa, eu sou pai dele, eu sempre fiz tudo pra ele, isso é viadagem, isso é frescura. E eu só ouvindo coisas, né, assim, né, como se ela tivesse tido uma conversa muito dura com ele, falando que eu era um depressivo, que eu precisava de ajuda, que eu precisava de, né, um auxílio, né, de um tratamento, e eu fiquei muito mal, porque ela tinha dito pra mim que não ia falar nada com meu pai. Aí no outro dia na faculdade eu parei para conversar com ela, né? Eu aparei lá na faculdade e falei, ó, eu preciso conversar contigo. Você falou que não ia conversar nada com meu pai. E ela foi bem cínica comigo, falou, não, eu não conversei. Sim, você conversou. Eu disse para você não falar, que senão ia prejudicar muito. E eu fiquei planejando, sabe? Fiquei ensaiando muito a minha conversa com ela. Fiquei um tempão planejando a minha conversa com ela, mas aí acabou que ela sempre ganhava no argumento, né? Ela sempre ganhava no argumento, dizia que não era bem assim, que a gente precisava se reestruturar, que a gente precisava, né, esquecer o que tinha passado. E eu me sentia um nada, porque não tinha como apagar tudo aquilo que a gente tinha vivido em 2, 3 dias, né? Não ia ser fácil ser superado. Ela tinha mais experiência, mas eu não tinha tanta experiência, eu tinha 18 anos apenas. E aí a gente foi conversando com o outro, até que chegou o ponto que ela não quis conversar mais. Por quê? Eu acho que nesse dia que eu fui conversar com ela, lá na faculdade, né, na altura, assim, acho que na altura não, na janela lá do terceiro andar da faculdade, a gente estava olhando, assim, em direção ao Antônio Carlos. Nesse dia eu fui muito vaidoso, falei com ela o seguinte, olha Lilian, eu não sou virgem, eu nunca fui virgem, né, mas eu era. E eu quis mentir para ela porque eu não queria me sentir por baixo. Eu falei aquilo que eu queria mostrar para ela, que eu não era tão inferior a ela assim, né? E isso acabou de vez. Ela falou, como assim você não era virgem? Você mentiu para mim? E eu falei, sim, eu menti. Na verdade eu já transei com um monte de mulher e tal. E aí ela acreditou nisso, nessa esparrela que eu inventei. E em vez de eu ter chamado a atenção dela para uma coisa boa, na verdade ela ficou ainda mais desgostada de mim. Falei, como assim? Você mentiu pra mim e tal? E aí acabou de vez nossa conversa, né? A aula lá na faculdade tinha acabado, depois a gente foi embora, né? Eu lembro que na rua eu encontrei com ela no ponto de ônibus, ela falou comigo assim, ô Lucas, vai atrás da menina que você gostava, né? Vai tentar um relacionamento com ela, que era a Lívia, né? Eu falei da Lívia com a Lilian, e a Lilian já tinha ouvido falar da Lívia alguma vez, né? Porque teve uma vez que eu cometi um deslize e eu falei o nome Lívia pra ela. E ela falou, quem que é Lívia? Você confundiu com Lilian? Quem que é Lívia? E aí eu tinha falado com ela que Lívia era a menina da escola que eu gostava antes. E por conta desse deslize, né? Aí eu aproveitei essa desculpa minha pra falar, olha, eu já transei com a Lívia, né? E aí ela acreditou e ficou muito chateada comigo e dali acabou de vez. Nunca mais tivemos conversa nenhuma. Nunca, nunca, nunca mais fomos capazes de conversar um com o outro decentemente. Depois que a faculdade, o primeiro período estava acabando, pouco antes de acabar,
eu não conseguia mais contato nenhum com a Lilian, né? Antes de acabar, né? Eu não tinha contato nenhum com a Lilian mais. Eu tentava entrar no Facebook, conversar com ela, ela me bloqueou das redes sociais, todas as redes sociais, WhatsApp, na época já tinha o WhatsApp, né? Bloqueou do WhatsApp, bloqueou do Facebook. Eu nem lembro, eu acho que nem tinha Instagram na época. Eu acho que eu não tinha Instagram ainda não. Me bloqueou de tudo, eu não tinha como comunicar com ela, né? Pedi pessoas para conversar com ela, as pessoas sempre recebi essa resposta: olha, não quer conversar com você. Isso tudo me abalou de um jeito assim que eu perdi todas as minhas forças. Nossa, eu perdi minhas forças demais, cara. E eu sempre me lembrava daquela Lilian, né, que eu pensava que não queria morrer, aquela Lilian carinhosa, gentil, que sempre gostava da minha presença, que fazia de tudo para me ver presente. Teve um dia, inclusive, que a Lilian me chamou para fazer um trabalho em grupo lá na casa de uma menina na rua Martim de Carvalho, perto do Procon ali, da Praça da Assembleia. E a gente fez um trabalho lá, que a gente tinha que fazer uma receita, né, unindo 2 países, África do Sul e Itália, numa única receita. E a gente fez um trabalho lá, né, para apresentar, né, na faculdade no dia seguinte. A gente passou a noite lá na casa da menina, e a Lilian, que tinha me levado lá de carro, me levou e depois me levou para casa, né, me deixou no portão lá de casa. Eu cheguei quase 1h da manhã em casa. E eu me lembro desses bons momentos juntos que a gente tinha, dos momentos que a gente ficava lá no terraço lá de casa, a gente brincando de cavalinho um com o outro. Tudo isso acabou, tudo isso infelizmente morreu, e eu tava numa depressão assim que eu sabia que ia me matar, né? E aí acabou a faculdade, né? Depois teve uma apresentação lá em grupo, que era do nosso grupo, né? Eu ainda estava no grupo da Lilian, porque a gente tinha organizado esse trabalho desde o início do ano. E como a gente estava brigado, não tinha como a gente se afastar um do outro, mas a gente... E aí a gente teve que continuar nesse trabalho juntos, né? A gente sentava no mesmo grupo, mas fingindo que o outro não existia. Teve um momento em que a professora fez um sorteio, e aí uma das pessoas do nosso grupo tinha que fazer a apresentação, era uma pessoa só. E aí foi a menina lá chamada Jéssica, essa quem iria apresentar o trabalho. A Jéssica foi a que apresentou, e aí a gente conseguiu a nota suficiente para passar de semestre. E aí todos nós fomos aprovados. No próximo semestre, né, no semestre seguinte, nesse período aí de transição, né, de agosto, aí, de junho para agosto, né, julho, eu decidi dar uma renovada. Falei, eu vou dar uma renovada no meu guarda-roupa, eu vou comprar materiais novos, eu vou mostrar para a Lilian no próximo semestre que eu vou estar mudado. Mas uma coisa me dizia que ela não ia estar na faculdade mais, ela não ia aguentar, né? E eu estava certo. Cheguei lá, fiquei 1 semana esperando por ela e ela não estava lá mais. Ela tinha saído da faculdade no 2º período. Ficou 1 período apenas e depois saiu, largou tudo. Aquilo acabou comigo profundamente, né? Eu não sabia que as coisas iam ser resolvidas daquela forma. E eu não queria ter entrado numa faculdade para aquilo. Se pudesse nem entrar na faculdade, eu teria. Eu podia ter, podia ter feito um curso técnico, me desenvolvido no curso técnico, vivido uma outra vida, uma vida maravilhosa. Mas eu não pude fazer isso, né? Aquilo ali, para mim, deve ter sido o meu destino. Eu tinha só 18 anos, não tinha nem feito 19, né? Foi em 2014, aliás. E fiquei naquela. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, a minha vida vai acabar, eu não vou conseguir continuar. E aí minha mãe notou a minha dificuldade, né? Mas minha mãe queria aquilo. Minha mãe queria que a menina tivesse caído fora. E aí decidiu me levar ao psiquiatra. Aí eu comecei a frequentar um psiquiatra lá em Venda Nova, na Padre Pedro Pinto. Inclusive, era ao lado do antigo fórum, em Venda Nova, na Padre Pedro Pinto, tinha uma clínica lá chamada Neoclínica. E aí eu era consultado lá por uma pessoa chamada... Eu não lembro o nome do doutor psiquiatra, mas eu lembro da psicóloga que chamava Fabiana. O psiquiatra, não me lembro o nome dele, mas aí ele falou com a minha família o seguinte, ó, tome cuidado com ele que tem que ficar vigiando ele 24 horas por dia. Aí ele passou 2 remédios lá bem fortes, né, que era sertralina e risperidona, sertralina e risperidona, 2 remédios que eu tinha que tomar, porque senão eu corria o sério risco de morrer, cometer suicídio. Fui vivendo, né, assim, meu pai que me levava lá todo dia de moto, toda terça-feira, né, lá de moto, lá nessa psicóloga.
Eu tinha tratamento com psiquiatra, com psicólogo, não era todo dia que era com psiquiatra, né? Eu acho que era uma vez ao mês. E isso foi 2014 até 2016. Mas de 2014 a 2016, minha vida ficou assim, ó, estagnada, totalmente para baixo. Nesse período aí, em agosto, meu irmão tinha voltado para casa, meu irmão Leandro tinha voltado para casa, acho que foi em julho, né? Ele voltou para casa. E ele já estava melhor com meu pai, e meu pai foi e comprou uma moto para ele, né? Deu uma moto para ele de presente. Era uma... Eu esqueci o nome da moto do meu irmão, cara. É uma moto da Yamaha, também 125, é uma moto muito boa, tá? Ela lembra muito a Lander, mas é uma 125 da cor branca, das cores brancas e azul. E meu irmão ganhou essa moto aí para ele conseguir fazer as coisas dele, ir pro serviço, e também estudar, que ele estudava lá na Faculdade Universo. E agora ele estava morando na casa do meu pai de novo. E eu tava muito mal, né? Eu lembro que eu tava dormindo lá no meu quarto, meu irmão também tava dormindo lá, né? E voltou a dormir comigo lá. E eu ficava só no quarto, né? Teve um dia que eu inventei de fazer um grafite, fiz um grafite lá no meu quarto, ficou uma coisa pesada. Eu lembro que a energia do meu quarto era muito ruim, né? Eu fiz um palhaço, fiz o desenho de um palhaço assassino lá na parede do meu quarto. Eu tava meio pirado, né? A minha cabeça não tava no lugar de jeito nenhum. E aí, no segundo semestre de 2014, eu fiquei perdendo matéria, perdendo disciplina, porque eu faltava muito por causa dessa doença maldita, com essa depressão aí. Contudo, as pessoas começaram a se aproximar de mim. Eu vi que muitas pessoas tentavam se aproximar de mim, inclusive as minhas colegas que viram que eu estava ruim por causa da falta da tal da Lília. Depois daquilo, ficou muito difícil para mim superar essa doença terrível. E aí criou uma obsessão muito grande dentro de mim de querer saber, né, como é que a Lilian estava, qual foi o paradeiro dela, né, porque ela sumiu foi de repente. E eu me lembro bem que na última vez que eu tinha conversado com ela, um pouco antes da gente sair da faculdade, eu tinha escrito uma carta, né, nem sei, foi praticamente um livro, né, 12 páginas, tudo à mão, né, falando com ela, né, o que eu sentia e tudo, e ela nem quis ler. E aí eu fui tão chateado que eu fiquei por conta do jeito dela, né, de me tratar. Eu não quero ler, pode jogar fora que eu não quero ler. Pelo jeito snob dela, eu peguei e joguei as cartas todas fora. E ainda xinguei, né, xinguei um palavrão muito feio com ela lá na época. E aí aquilo foi a gota d'água, né? Aquilo ali já tinha servido assim, como uma gota d'água para ela não querer nem me ver nem pintado de ouro. Mas eu tentava, sabe? Eu tentava encontrar uma forma de conciliar, de conversar, de tentar ser amigo, pelo menos amigo, e não conseguia. Que não tinha como eu ter contato com ela mais. Eu não tentei ir atrás de familiar, não tentei ir atrás de primo, não tentei fazer nada disso. Eu queria conversar com ela mesmo, né? Eu sabia onde ela morava e tudo, mas eu não fiz nem questão de ir lá, pelo menos um bom tempo, né? E aí teve um dia que o meu pai me viu, né, triste, né, e começou a me julgar, começou a me culpar. Ah, porque você tá assim por causa daquela menina, você não vira homem, não sei o quê, que você é bobo, que a mulher tá pisando em você e tal. E cara, a pior coisa que tem quando você tá em depressão é a pessoa te coloca pra baixo como se você não fosse nada, né? Pelo menos deveria existir um motivo para eu viver, eu não consegui encontrar mais. Foi aí que eu respondi ao meu pai, né? Eu peguei minhas coisas e saí de casa. Foi à noite, peguei minhas coisas e saí de casa, né? Na verdade, eu nem peguei, foi roupa só, minha roupa do corpo, e saí de casa. E saí andando por aí. Aí eu me lembro que eu fui no mercadinho próximo, né? Mercearia do Zé, lá perto da casa do meu pai mesmo. Depois voltei e não entrei dentro de casa, né? Eu fui só em direção ao bairro Guarani. A casa da Lília é no mesmo sentido. E eu pensei comigo mesmo assim, já passei por tanta coisa e tal, não vai fazer diferença eu ir na casa da Lília, eu vou mostrar que eu tenho coragem. Cheguei lá e toquei a campainha, toquei o interfone da casa dela, né? E aí quem atendeu foi ela mesma. Ela tava de pijama, não era de pijama não, tava de roupão branco. E a porta dela, na entrada da casa dela, é de correr, né? Ela simplesmente abriu para colocar a cabeça. E aí eu vi. E ela nem quis conversa, não quis nem me atender direito, né? O que você tá fazendo aqui? Aí eu fui conversar com ela e tal, ela não queria ouvir nem nada, nem um pedaço da minha fala, não queria ouvir nada. Simplesmente falava, tchau, vai embora, não quero conversar com você, tchau, sai daqui e tal.
E aí uma hora ela falou comigo assim, ó, não posso fazer nada por você. Vai lá e conversa com a sua mãe, Lucas. Vai conversar com a sua mãe, Lucas, e tal. E aí eu fui. E aí depois que ela mandou eu ir embora, eu peguei e fui. Eu me lembro que no momento que ela estava conversando comigo, né, na porta, a irmã dela chegou, né, querendo ver a minha cara, e ela estava meio que com cara de deboche. E eu fui embora. Só que eu fui para casa do Fabrício, que morava em Heliópolis, depois ali do bairro Guarani. No Heliópolis eu fui andando até lá. Cheguei lá, o Fabrício não conversava comigo, a gente teve uma briga pouco tempo antes, a gente teve uma briga, uma discussão, mas mesmo assim ele me atendeu, tal, tava grosso, né, mas a gente voltou a conversar. E a mãe do Fabrício, né, que me conhecia há muito tempo, desde 2007, foi e ia sair com o cachorro deles, a Tonzinha, né, eles tinham um cachorro chamado Tonzinha. Aí o Fabrício contou tudo pra mãe dele. Não, o Lucas quer sair de casa, ele não aguenta mais, ele falou que quer ir embora. Aí a mãe do Fabrício falou, não, você não vai embora não, você vai dormir aqui hoje. E aí ela me acolheu lá, né, deixou dormir lá na casa deles. Mas, o que aconteceu? Liguei lá pra casa, acho que foi a Rebeca, minha irmã, que tinha ligado lá pra casa do Fabrício, aliás, e falou o que eu tava fazendo lá. Eu falei, olha, eu tô aqui na casa do Fabrício. Ela, pode voltar pra casa agora, minha mãe tá mandando você voltar. Eu falei, não vou voltar, volto pra casa agora. Aí eu falei, não vou voltar com meu pai, tá muito grosso comigo. Aí não sei o que aconteceu, que minha mãe desceu a letra lá na casa do meu pai. Falou, ó, você traz o meu filho de volta, porque senão eu não vou nem vou esquentar comida pra você hoje aqui não. Porque na hora que eu briguei com meu pai, minha mãe não tava em casa ainda, né? Mas quando eu fui pra casa do Fabrício, minha mãe tinha acabado de chegar de serviço, e aí viu que eu não tava lá e perguntou ao meu pai. E meu pai deve ter falado, esse menino bobo saiu daqui, batendo o pezinho e tal. E minha mãe falou, ó, você vai atrás do meu filho, vai buscar e trazer ele aqui agora, que senão não vai ter nem comida aqui em casa. Aí meu pai foi lá de moto, me buscou, né, tirou o moçarro da minha cara, volta pra casa, deixa de ser trouxa. Subi na moto e fui embora. Mas eu me senti mal, eu não queria voltar pra casa, porque é muito ruim você ser humilhado à toa, né? Eu tava na faculdade, né, mas eu chegava em casa, era sempre essa humilhação gratuita aí. E vez ou outra meu pai brigava comigo, a gente ficava sem conversar, eu tinha que ir pra faculdade a pé. Lá do bairro Minaslândia até depois do aeroporto da Pampulha, lá na Avenida Antônio Carlos, quase chegando ao Mineirão, né? Todo dia tinha isso, tinha discussão, ficava um mês sem conversar, 1 mês, 2 meses, e isso foi, cara, isso foi acabando com o meu psicológico, né? E sem contar que a menina que eu gostava já tinha sumido. Aí teve um belo dia, que uma vizinha lá do meu pai, né, a casa que meu pai comprou, o lote lá, não sei se vocês se lembram, mas o meu avô tinha comprado o lote, dividindo lá com o cunhado dele. O cunhado dele e... O cunhado dele não, é cunhado dele? Não, dividiu com a cunhada dele, né, a Doninha. E a Doninha morreu em 2007 e aí a casa ficou pro filho dela, né? Um dos filhos dela, chamado Cacau. E o Cacau tem uma esposa chamada Ângela. E a Ângela sempre foi muito comunicativa, né? Todo mundo conhece ela lá no bairro. E aí ela falou com meu pai, por que você não deixa seu filho viajar comigo lá para Caldas Novas? Comigo e com o povo aqui do bairro. Que ela sempre organizava essas excursões, né? Ela que fretava lá os ônibus e tal para fazer essas viagens com a gente. Aí todo mundo foi, né? Eu também falei, então eu vou, né? Meu pai foi e pagou R$800 pra ela pra eu ir, né? E fiquei lá em Caldas Novas uns 3, 4 dias lá. Foi muito bom pra mim, porque deu uma relaxada na minha mente e tal, só que teve um problema muito grande, né? Eu fui perdendo aula lá na faculdade e eu sabia que eu ia ter que repetir disciplina. Então fui lá pra Caldas Novas, conheci muita gente lá, me tratou super bem, né? Foi num clube, eu não me lembro o nome. Eu não me lembro do hotel, mas tinha muito clube. Eu não cheguei a sair do hotel, né? Mas eu sei que em Caldas Novas tem muitos hotéis. Cheguei pra lá, fiquei lá um tempo, mas eu não tava melhor, cara, não tava melhor. Nada melhorava, nada acabava com a maldita da depressão. Continuei na psicóloga, né? Teve um dia lá no bairro que eu tive uma briga, né? Uma briga muito feia com um menino lá. Eu espanquei o menino quase que até ele desmaiar. E o menino era menor de idade, eu tinha 18 anos, eu bati no menino à toa, né? Ninguém gostava do menino, mas eu bati no menino à toa. A mãe do menino era muito amiga do meu pai, e a mãe do menino queria acabar com a minha vida, né? E meu pai conseguiu conciliar as coisas lá, apaziguar, até o ponto do menino não precisar, não precisar fazer nada, né? Graças a Deus não deu nada, mas eu me senti um lixo por ter feito aquilo, né? Foi um descontrole da minha mente.
né? Eu bati no menino dentro de uma loja de açaí, onde a minha irmã mais nova trabalhava, Jussara, e meu irmão tava junto. Meu irmão teve um problema lá, né? A pressão dele subiu bastante, e aí todos nós fomos ao Ipseng pro meu irmão receber tratamento médico. Enquanto eu estive lá no Ipseng, né, o povo lá do bairro queria me matar, queria me linchar por causa da briga que eu tive com o menino, que eu quase matei o pobre menino até de tanto dar soco nele, né? E eu era muito forte, com 18 anos eu era muito, muito forte, né? Eu era igual uma parede, igual um armário de tão forte, que eu já estava bem desenvolvido por causa da academia. Tudo isso foi muito ruim para mim, né? E para minha família, que estava cada vez mais amedrontada comigo, né? Eu era temido e o povo não falava mais alto, não conseguia falar mais alto porque eu estava, né? Eu estava com a depressão e não tinha muito sentido a minha vida. Então as pessoas sabiam que eu era uma bomba relógio. Foi então que fiz muita amizade com meu amigo Danton, né? Igual eu falei, né? Eu voltei a amizade com ele. Nunca fomos de brigar, mas a gente afastava de vez em quando, porque o Danton sempre foi meio que fechado, né? Assim como eu. E o Danton tinha um amigo lá do colégio dele. O Danton estudava lá no Floresta, no colégio chamado São José. Tinha um amigo chamado Felipe Bianchi, né? A gente jogava videogame, eu, Danton e ele, nós jogávamos videogame, conversávamos online, a gente jogava muito um jogo chamado GTA V. E o Felipe também me ajudou lá a jogar Minecraft, né? Eu gostava muito desse joguinho. É um joguinho infantil, besta, né? Mas eu jogava esse joguinho com o Felipe. Aí, teve um dia que eu e o Danton fomos lá na casa do Felipe, né? Fomos lá em 2014, acho que foi na Copa do Mundo, pouco antes da Copa do Mundo. A gente foi lá jogar videogame com o Felipe e eu fiquei muito amigo dele, né? Fiquei muito amigo do Felipe e tal. Aquilo deu pra, né, esvaziar um pouco a minha mente, os meus problemas. Eu fiquei um pouco mais feliz, graças a Deus. Cara, mas nada melhorava. Meu pai passava o dinheiro do aluguel do barracão onde meu tio morou, que lá foi alugado, né? Passava o dinheiro pra mim. Eu ganhava um dinheiro lá, quase 600 reais por mês, mas nada me fazia feliz. Nada me fazia feliz, não adiantava, né? E assim foi. No final do ano de 2014, né, quando eu ainda estava na faculdade, né? Quando chegou o final do ano, eu pensava assim, esse ano não pode acabar, porque foi o ano que eu conheci a mulher da minha vida e ao mesmo tempo foi o ano que eu a perdi. Esse ano não pode acabar. Eu não quero que esse ano acabe, mas infelizmente já estava prestes a acabar. Teve a virada de ano, eu fazia de tudo, cara, fazia de tudo. Eu lembro que pouco tempo depois que a Lilian saiu da faculdade, eu tinha voltado lá pro segundo semestre, né, o segundo período. Meu irmão tinha voltado para casa do meu pai, né, e aí uma das meninas da faculdade, 2 ou 3 meninas, me convidaram para sair, amigavelmente, né, vamos sair pro cinema, assistir um filme, que eu vejo que você tá muito triste, muito depressivo. E as meninas também tinham depressão, algumas lá tinham depressão por causa de namorado, né? Tinha uma menina chamada Kátia, se não me engano, Kátia era depressiva porque o marido dela, ela tinha perdido o marido dela, ela tinha o quê? Uns 23, 24 anos de idade, era casada, mas tinha perdido o marido dela por causa de um acidente. E aí ela ficou muito depressiva também. E aí fomos ao cinema, tudo, né? Mas a gente foi ver um filme chamado Lucy, na época eu tava passando o tal de Lucy, um filme muito interessante, né? Esses aí de ficção científica, muito bacana. E isso foi lá no BH Shopping, se eu não me engano foi no BH Shopping, a gente levou a menina de volta pra casa e tal, mas eu não tinha nenhum interesse nela, né? A gente era só amigo. Eu fiquei muito amigo das meninas lá da sala depois disso, mas era aquela amizade só de faculdade, né? Era o tal de coleguismo, era o tal do coleguismo. Mas o ano de 2014 para mim foi muito difícil, né? A Luísa, chegou uma outra personagem aqui na história, né? Luísa, aquela menina que conversou comigo depois que eu me apresentei lá em frente à sala toda, em cima da cadeira. Chegou uma menina para conversar comigo, para saber quem eu era e tal. E a Luísa ficou muito amiga minha. A Luísa já tinha namorado, né? Um rapaz chamado Jordano. E a Luísa era evangélica, né? Ela frequentava a igreja de Getsemane e queria que eu melhorasse meus problemas. Ela ficou muito amiga minha, a gente era muito amigo. Então, em 2014, eu fiquei indo lá na casa dela, né? A gente lanchava junto, a gente fazia trabalho junto, mas sem nenhuma maldade, até porque a família da Luísa era muito avançada, vamos dizer assim, tinha uma mente muito avançada. Sabia que eu não ia dar em cima da menina dela, até porque a Luísa era muito cabeça, né? Ela não ia deixar se abater por causa de um bobo que nem eu.
E aí sim foi, né? Eu fiz amizade com a Luísa, veio o ano de 2015, mas aí não tinha como estar na sala da Luísa mais. Eu fiquei apenas com algumas disciplinas junto com eles, mas outras que eu fiquei atrasado, nas quais eu fiquei atrasado, eu tive que começar a estudar com os novatos, né, do ano de 2015, né? Então eu tive que ir para uma outra sala. E aí nessa sala, cara, puta que pariu, foi muito difícil, porque os alunos, eles não estavam muito interessados em conversar comigo, né? Eu tava na academia, né? E eu era muito assim, e eu queria mostrar meu corpo, eu queria mostrar que eu não era qualquer um. Então, vez ou outra eu ia pra academia, né, pra faculdade de camiseta, né? Mostrava lá os músculos, tudo, né? Eu era muito fortão. E aí todo mundo olhava pra mim meio que como pensando que eu era um macho hétero, né? Um escroto, um cara que não gostava de mulher, que só gostava de desprezar, menosprezar a mulher. E esse povo já tinha essa visão, né? Desde lá de 2014, 2015, eles começaram a ter essa visão sobre mim. E na época eu já postava algumas coisas no Facebook falando do Bolsonaro, né? Que eu gostava do Bolsonaro e o povo ficava meio que bolsonarista aqui não, né? Então eu comecei a meio que ser o inimigo número 1 da faculdade por causa disso, né? Muita gente lá nem me conhecia, graças a Deus, eu não faço nem questão de que me conheça, mas muita gente me conhecia assim por causa do meu Facebook, ficava lá bisbilhotando as coisas que eu postava, deixava de me seguir, às vezes ficava olhando, né, escondido lá para ver o que eu tava postando, via que eu era um direitista, né, que se chamava de coxinha, né, um fascista, né, coisas assim que a esquerda adora falar. E aí comecei a ser um pouco odiado, sem entender. Em 2015, gente, comecei a ficar muito atrasado na faculdade, fiz a excursão para Caldas Novas de novo, com a vizinha lá do meu pai pagou mais R$800 para eu ficar lá, foi bom também nessa segunda vez, mas olha, acho que foi em 2015, não, acho que foi em 2016, mas eu lembro que em 2015 meu pai foi e comprou um carro para mim, porque eu tinha tirado carteira em 2015, e era um sonho que a Lilian tinha, né, que eu concretizasse também, era um sonho. Que era me ver tirando carteira. Aí eu consegui tirar carteira, mas eu acho que um mês antes meu pai foi vender o carro dele. Aí eu tirei carteira à toa, né? Fiquei sem carro, sem nada. Mas aí, em outubro, 10 de outubro, 3 dias depois do meu aniversário, meu pai foi e me deu um carro, me deu um novo Uno Vivace 2014. E eu fiquei feliz demais. Falei, ué, tem um carro praticamente do ano. E aí eu andava com o carro pra baixo, pra cima, né? Eu fiz amizade com o Danton. Eu falei, né? Tinha amizade com o Danton, então eu andava com ele pra baixo, pra cima. A gente ia pro shopping, ia pro cinema, a gente ia pro McDonald's comer. A gente andava com o Igor também, eu tinha um amigo de infância chamado Igor, que também morava lá na rua. Mas depois o Igor mudou de casa, eu fui morar no Ribeiro de Abreu, mas mesmo assim a gente andava junto o tempo inteiro, né? Ia lá em casa, jogava videogame, jogava sinuca, ia na casa do Dan também, jogava videogame. A gente ficou muito agarrado no outro, nós três. E também com o Felipe, né? E em 2015 também eu entrei no Kung Fu, né? A minha psicóloga tinha me dado uma sugestão, porque você não entra e faz Kung Fu. Aí eu comecei a fazer esse esporte que eu gostei muito. Eu fazia com um homem chamado Vitor. Aprendi muitas coisas lá no Kung Fu, né? Eu tinha uma resistência muito boa. E eu fazia o quê? Eu ia pra academia, eu ia pra faculdade e tinha dia que eu ia pro Kung Fu. Acho que era terça e quinta, eu não lembro os dias corretos, mas acho que era terça e quinta. Toda terça e quinta eu ia lá na rua Jacuí, no bairro Renascença, bem do lado do Tito Fulgêncio, assim, né? Tinha uma academia de Kung Fu no segundo andar de uma casa. E a gente ficava lá, né? No segundo, terceiro andar da casa, a gente ficava lá, né? Lutando. Eu adorava o Kung Fu. É bom demais. Mas aí eu não dei continuidade, né? Eu fiquei lá no Kung Fu, acho que 1 ano. Mas depois saí, porque o dono lá, o Vitor, ele tinha meio que dado um calote em mim, né? Ele pegou o meu dinheiro, o dinheiro que eu entreguei para ele comprar uma calça e uma blusa para eu treinar. Ele só comprou a calça, mas a blusa, ó, sumiu com o dinheiro. E outros meninos também que tinham comprado outros artigos na mão dele, né? Leque, espada e tal. Ele pegou e sumiu com o dinheiro dos meninos e deu um calote em todo mundo. Então eu peguei e saí do Kung Fu, né? Não quis... Eu continuei conversando com o Vitor, mas eu não queria fazer aula com ele mais, tá? Aí em 2015, o que aconteceu também? Pouco antes de eu ganhar meu carro, a Luísa falou que estava tendo um acampamento de solteiros da Lagoinha, a Igreja Batista da Lagoinha, que era onde ela frequentava. E aí eu fui lá, né, a minha irmã que me inscreveu lá nesse programa de acampamento de solteiros, e aí eu fui. Aí eu fui para acampamento, cara, eu não levei nada, eu levei mochila, mas não levei toalha, não levei nada, não levei sabonete, não levei escova de dente, não levei nada. Fiquei lá 3 dias e eu conheci o povo lá, né, no sítio que
que estava sendo um acampamento lá em Mateus Leme. Conheci o povo lá e o povo foi me prestando as coisas, né? E eu fiz amizade com um monte de menino. Tinha um menino chamado Atos, muito bacana, muito gentil, muito inteligente. Era músico lá na igreja. Fiz amizade com outro que eu não me lembro, acho que era Guilherme, eu não lembro, amigo do Atos, um altão assim, magro. Fiz amizade com um monte de gente muito educada e eu gostei demais desse acampamento, que foi o quê? Acho que 2, 3 dias só. Mas eu fiz amizade com umas 2 meninas também, umas 2, 3 meninas, mas acabou que a gente não manteve um laço, né? Porque essas meninas moravam muito longe. Isso, né, antes de eu ter o meu carro. Mas foi assim aquilo também serviu para eu entender que tinha pessoas boas fora da faculdade, né? Porque meu mundo era só isso, né? Faculdade, videogame, academia, né? Depois que acabou o Kung Fu, era sair com o Danto ou com o Igor e pronto. Minha vida era só isso, né? O brainstorm da minha vida era só isso. Eu não conhecia o mundo lá fora. E conversava com as pessoas online, né? Às vezes conversava com os gringos, né? Porque o meu inglês já tava, lá nas alturas, né? Eu sempre fui estudar muito inglês. E eu consegui conversar muito bem em inglês com os gringos, né? Principalmente as criancinhas que jogavam Minecraft. A gente conversava lá online pela Xbox Live. E aí com o tempo, chegou o final de 2015. Cara, eu já estava assim atrasadíssimo na faculdade. Não tinha como fazer nada. Tava muito atrasado. 2015 passou, foi um ano assim também complicadíssimo para mim. Eu ficava atrás da Lilian, eu queria saber o que estava acontecendo com ela, né? E aí eu conheci um rapaz na minha academia chamado Matheus. Meu pai também conhecia o Matheus, era muito amigo dele. Matheus era um menino miúdo assim, né? Matheus Coimbra. Um menino miúdo assim que sonhava em ser fisiculturista, né? Ele via meu corpo lá falando, nossa, você é muito forte, natural e tal. Eu quero ser igual a você. Eu falei, aqui, para com isso. Não, eu quero ficar fortão igual a você. E o Matheus, ele usava anabolizante a roda na época, né? Mas não crescia, né? Porque a genética dele não permitia. E aí, eu e meu pai fizemos muita amizade com o Matheus, mas a gente não ia na casa do outro, nem nada disso. Mas na academia a gente ficava trocando muita ideia. Guarda esse nome, Matheus Coimbra. Foi passando o tempo. E aí, o que aconteceu? Passou o ano de 2015, veio 2016. E, 2016, cara, foi uma merda. Foi o pior ano da minha vida. Né? Eu acho que chegou a ser pior do que 2014. Em 2016 eu tava muito depressivo mesmo, cara. Nossa senhora, eu ficava entrando no YouTube, né? Ficava lá vendo vídeo, né? Meu pai tinha comprado um celular pra mim, um Nokia Lumia. Eu tinha um Nokia Lumia na época, né? O mais baratinho que tinha. E eu ficava lá assistindo vídeo no YouTube. Meu pai depois comprou outro celular pra mim, mas eu ficava lá fuçando no YouTube e ficava vendo os YouTubers, né? Os YouTubers Teen. Eu lembro que tinha um rapaz lá chamado Christian Figueiredo. Ele fazia muito vídeo bom na internet, né? Eu só não me lembro qual é o nome do canal dele mais, mas eu gostava muito dos vídeos dele e também do Cocielo, Júlio Cocielo. Aí eu ficava vendo o tempo inteiro os vídeos dos caras, eram engraçados e tal, mas eu achava assim, mas eles são bons, mas não tem tanto talento assim, né? Mas eu gostava, eu pensava assim, podia fazer um canal do YouTube um dia também, assim como eles. Mas eu acho que não vou conseguir porque eu precisaria de dinheiro, eu preciso de recursos, eu não tenho tudo isso nas minhas mãos hoje, não. Mas foi assim. Assistir YouTube, ficava plantado dentro do quarto o tempo inteiro. Faltava a faculdade, né? Eu ia pra faculdade e aí ligava pro meu pai, acabou a aula, mas não tinha acabado merda nenhuma, né? Eu que ia pra casa, fomos sem vergonha, sem fazer nada, e as alunas lá ficavam invocadas, porque sempre tinha trabalho em grupo, eu ficava no grupo delas e era só, cadê o menino? Cadê o integrante do nosso grupo? Tá em casa, tá jogando videogame, não tá fazendo nada. E aí, em 2015 eu já tinha o quê? 20 anos de idade, né? Já tava com 20 anos, 19 para 20 anos de idade. 2016, né? Eu já ia fazer... poucos meses depois ali, eu ia fazer 21 anos de idade. E nada, cara, eu ia pra psicóloga, aí a psicóloga, né, conversava lá 1 hora e meia, aí saía, pai me leva pra faculdade, aquela vida de menino mimado que não faz nada da vida, né, mas era a depressão que tinha acabado comigo, eu tinha perdido a felicidade totalmente. Mas esse ano aí, meu pai e minha mãe não estavam tão bem assim, porque meu pai, né, ficava pulando de galho em galho, atrás de mulher no bairro, e virava e mexia, minha mãe ouvia histórias que meu pai estava enganando minha mãe, enganando ela. E aí minha mãe falou com meu pai, esse ano agora eu já estou indo atrás do divórcio. E meu pai não levou a sério, né? Meu pai levou na piada, que divórcio o quê? Para com isso, palhaçada. Meu pai não levou a sério. Em 2015, eu esqueci de falar, mas a minha irmã mais nova, Jussara, tinha arrumado um cara no serviço dela, né? Ela trabalhava lá na Rádio Gabalha, perto da Rádio Gabalha ali, num banco. E eu acho que o chefe dela era 29 anos mais velho que ela, um gaúcho.
Eu nem quero falar o nome dele aqui não. Mas aí ela gostou dele e tal, e aí ela arrumou ele como namorado. Meu pai não aceitou de jeito nenhum, tratou o cara com o maior desdém. Não, isso aí é um velho, isso aí é muito velho pra você, esse cara aí tem que ir atrás de mulher da idade dele e tal, que se você não tem cabeça, você é muito imaturo e tal. E aí minha mãe foi contra isso, né? A atitude do meu pai foi a favor do relacionamento dos dois, mas meu pai foi totalmente contra. Tipo assim, tratou o cara como se fosse nada. Mas mesmo assim, né, um mês depois que estavam namorando às escondidas, né, o cara ia lá buscar minha irmã de Uno, o cara tinha um Uno vermelho igual ao meu, só que não era Vivace, era um Uno Sporting vermelho. Ele ia escondido lá buscar minha irmã na rua de baixo lá de casa. Só que meu pai é polícia, né, meu pai não é bobo. E ele ia lá buscar minha irmã descia as escadas rapidinho, ó, ia para o carro do cara e eles saíam juntos. Até que um mês depois eles decidiram se casar. E aí meu pai foi contra. Minha mãe foi a favor. Minha mãe decidiu organizar o casamento da menina lá na igreja dela. Ela e a pastora da igreja da minha mãe, que as duas eram muito amigas, né? A minha mãe e a pastora. Organizaram o casamento e eu não fui. Eu não fui, meu pai não foi, nenhum dos irmãos foram. Só a minha mãe. E aí fez um casamento lá, meio arranjado. E aí os dois acabaram morando juntos lá no Alto dos Pinheiros, né? O bairro que tem ali, indo pra a PUC lá no bairro do Coração Eucarístico. E aí, a minha irmã, então, não estava morando com a gente mais, a Jussara. A Jussara estava morando lá no Alto dos Pinheiros. Eu nem lembro a rua, o nome da rua, mas não, tá? Foi assim, e um ano foi muito difícil para mim, 2016. Eu estava lá, ouvindo aquelas palhaçadas dos professores da faculdade, repetindo matéria o tempo inteiro, porque o curso que eu fazia não era regulamentado ainda, né? E para eles darem a impressão de que o curso era, assim, a nível de faculdade, a nível universitário, aí eles ficavam repetindo matéria simplesmente para, sabe, encher linguiça e falar que o curso realmente precisava de 4 anos. Mas não precisava, era um curso, assim, técnico, você podia fazer aquele curso ali em menos de 2 anos, muito facilmente, com menos de 2 anos. Mas para eles não, vão encher linguiça porque nós queremos regulamentar esse curso aqui. E claro, né, a gente sabe bem que quanto mais cursos eles tiverem aí, apresentar nas faculdades, mais gente vai poder entrar, e aí mais neguinho vai ter curso superior, mais gentinha vai ter curso superior, para eles poderem ficar aí mostrando que a educação no Brasil está melhorando, né? O pobre está tendo direito à educação, etc e tal, essas palhaçadas todas que eles ficam aí, indo atrás, né, de politicagem, muito dinheiro e por aí vai. E fiquei lá, já estava aguentando a faculdade, mas não estava aguentando, né? E eu pensava o seguinte, olha, eu preciso cair fora disso, preciso cair fora. Eu e a Luísa, a gente ia para a faculdade juntos, só que a gente não ficava na mesma sala, né? Às vezes eu ficava na sala da Luísa, né? Os professores nem desconfiavam, e às vezes eu ficava lá, mas a minha sala era outra, eu era o único aluno que estava atrasado, totalmente atrasado em relação aos demais. E por causa da maldita depressão. Foi assim, e aí veio o final de 2016, né? Minha mãe, aliás, um pouco antes do final de 2016, meu pai viu que minha mãe estava realmente interessada em cair fora de casa e se separar. E aí meu pai organizou uma viagem